Glória a Deus. Lição número 8, hoje, dia 21 de fevereiro de 2016. E o Espírito Santo vai nos falar sobre a grande tribulação. Aleluia. O texto áureo, Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Glória a Deus. Verdade prática. Depois que os crentes em Jesus Cristo tiverem sido arrebatados, a grande tribulação começará na terra. Leitura bíblica. A primeira, Mateus 24, versículos 21 e 22. A segunda, Apocalipse 7, versículos 13 e 14. Mateus 24, 21 e 22 nos diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Apocalipse 7, versículos 13 e 14. E um dos anciãos me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Oh Deus, pedimos ao Senhor nessa manhã, que o Espírito Santo nos incomode, Pai, para que todos os dias a nossa prioridade seja permanecermos com as vestes brancas, permanecermos com as vestes puras, Pai. Que as nossas palavras não venham manchar as nossas vestes, que as nossas atitudes diárias, Senhor, não venham manchar as nossas vestes. Oh, aleluia. Nos ajuda, Espírito Santo, porque sozinho nós não conseguimos, somos pecadores, somos errantes. A própria Bíblia diz que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas, Senhor. Nós precisamos do Senhor todos os dias, para cuidar do nosso coração, para cuidar daquilo que vamos falar, pensar, agir, aquilo que nós desejamos conquistar todos os dias, Pai. Será que será uma conquista que nos levará para perto do Senhor ou não? Nos ajuda, Espírito Santo, para que nós sejamos irrepreensíveis e preparados para encontrar com o Senhor para todos sempre. Que os nossos dias aqui na terra sejam dias que o Senhor possa se alegrar com a nossa vida, Pai. Que haja entendimento sobre cada um de nós aqui no santuário e pela internet nessa manhã, de tão grande ministração que o Senhor nos concede nessa manhã aprendermos. Toma mais uma vez o pastor Marcos nas tuas mãos, que mais uma vez ele seja o porta-voz do céu, que as suas palavras sejam palavras vindas do teu trono, para que a tua igreja cresça e se fortaleça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Pastor Marcos. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Também queremos saudar os nossos alunos da EBD Online com um bom domingo. Amém. Graças a Deus esse domingo parece que vai ser um pouco mais comprido. E atrasamos o horário de verão por 1 hora. Isso dá uma ajuda significativa, né? Principalmente para aqueles que têm atividades logo pela manhã. Duro quando é o contrário. Então será um domingo mais longo. Podemos aproveitar mais
no domingo para a obra do Senhor, enfim, dos trabalhos. Queremos saudar os nossos irmãos que estão conosco. Está conosco a nossa irmã Rebeca. Ela congrega na igreja do Nazareno. Fique de pé, Rebeca. É um prazer muito grande tê-la conosco aqui. Parece que eu já vi cantando aqui. Olha aí, o povo de Deus é assim, viu, irmão? Não tem muro, não. Onde chega, a levita vai cantar. É muito bom. Também queremos registrar a presença da nossa irmã Ide, depois de uma estiagem difícil, quando Deus levou a sua mãe para o descanso eterno. Também o seu futuro cunhado também foi para o descanso eterno. E hoje ela está conosco. É um prazer, o lugarzinho dela estava ali, reservado. Também a presença do pastor Dionísio é de suma importância para nós. E sim, a presença de todos os irmãos, que nós estamos aqui dando as nossas boas-vindas a todos. Amém? Muito bom. Queridos, nesta manhã nós estamos diante de um assunto muito importante, como os demais são importantes. Foram, estão sendo e sempre será. E hoje nós estaremos tratando a respeito do tema aqui mencionado, a grande tribulação. Por muito tempo permeou no meio de muitos, que era um assunto que não interessava muito, em virtude, dizendo assim, eu não estarei aqui, estarei nas bodas do Cordeiro, então não tenho muito interesse sobre esse assunto, sendo que eu não quero participar. E se eu não quero participar, então não tenho interesse. E na verdade, não é bem assim. Porque se está registrado na palavra de Deus, e Jesus fez menção desse momento, desse período, e Daniel faz menção desse período, João também vai registrar esse período. Ou seja, a Bíblia se fecha dentro deste assunto e nós, como cristãos, não podemos ficar de fora. E uma vez que sabendo o que vai acontecer na grande tribulação, vamos valorizar o tempo de agora. Se nós conseguimos enxergar o que vai acontecer na frente, nós podemos muito bem sentir, ter uma sensação daquilo que Deus preparou para essa dispensação, para o seu povo, e ter conhecimento daquilo que espera no futuro, porque Paulo diz, crescei na graça e no conhecimento. Então o povo de Deus não pode ficar alheio àquilo que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo, e este é um assunto muito importante, e que o povo de Deus não pode ficar de fora, né? Sem desconhecimento. Até porque nós vamos chegar aqui no final da grande tribulação. E a gente precisa chegar aqui sabendo. Amém? Nós chegaremos aqui no finalzinho. Então, como nunca nós devemos estar a par do que está acontecendo aqui, o que estava acontecendo, porque está na Sagrada Escritura. Vamos para a nossa introdução, irmãos. Essa lição é uma advertência para todos aqueles que não querem ficar na terra, quanto a igreja do Senhor for arrebatada. Veremos que depois do arrebatamento se dará a grande tribulação, o pior período da história da humanidade. Dos 22 capítulos do Apocalipse, 13 são dedicados a esse acontecimento. Mais do que saber de todos os detalhes desse período tenebroso, o cristão deve orar e vigiar, para não fazer parte dos que não subirão com a igreja no arrebatamento. Então, como disse aos irmãos, a grande tribulação é um
um período de maior juízo que Deus lançará sobre a terra. Será um momento em que Deus vai tratar com Israel. Israel será alvo, ponto principal, em virtude da rejeição que nós tratamos aqui no domingo passado. Israel rejeitou o filho. Lembra das rejeições que nós tratamos aqui? Então, haverá um juízo sobre toda a terra e Israel será também o alvo desse juízo quando Jesus vai descer com a sua igreja para salvar Israel, porque senão ele seria totalmente destruído. Então será o momento em que uma trindade satânica entrará em ação aqui nesta terra, aonde haverá muito sofrimento, haverá muita angústia, muito medo, muito terror, muita mortandade, muita aflição, e cairá sobre esta terra taças, trombetas. A ira de Deus vai descer sobre aqueles que estiverem aqui, e de uma forma muito forte. E nós estaremos durante essa manhã tratando a respeito desse assunto. Confesso a vocês que é um assunto muito vasto e que uma hora não dá para tratar este assunto. É muito grande. Lemos aqui que o livro do Apocalipse, 13 capítulos, estão tratando a respeito desse assunto. Então é um assunto muito vasto, muito grande, muito amplo. Porém, nós iremos aqui, com a ajuda do Espírito Santo, nós iremos trabalhar um pouco sobre esse assunto. Amém? Vamos para o nosso primeiro tópico, irmãos. O que é a grande tribulação? Segundo o dicionário de profecia bíblica, a grande tribulação é um período de aflição e angústia incomuns que terá início após o arrebatamento da igreja. Deus, o justo juiz, estará enviando sobre o mundo o seu juízo. Esse período de aflição e angústia terá a duração de 7 anos. Segundo Daniel 9:27, parte A, semana de anos. Ela ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória, segunda fase para reinar. Só os santos escaparão desse período tenebroso. Os avisos do juiz de Deus são prova do seu amor, visando livrar a destruição daqueles que aceitam a Cristo e obedecem a sua palavra. Será uma aflição como nunca houve na terra. Como disse aos irmãos, Deus estará enviando sobre o mundo o seu juízo. E Jesus fez menção a respeito desse período, dizendo que na terra nunca houve um tempo tão difícil, aonde haverá uma aflição tão grande. E Jesus disse em Mateus 24 que esse período a terra nunca passou e também jamais passará. Será o final de todas as coisas no sentido de reino humano. E a aflição nesse período será tão grande e num espaço de tempo chamado 7 anos, aonde 3 anos e meio será 3 anos e meio de alianças, de concerto, porém, no final de 3 anos e meio, haverá 3 anos e meio de muita perseguição, de muita guerra,
de muita mortandade, e a Bíblia chega a afirmar que se esse tempo fosse maior, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma carne se salvaria. Então, pensar em grande tribulação é pensar numa época de muita dor, de muitos conflitos, de muita perseguição, aonde a trindade satânica terá uma liberdade mais ampla para destinar os seus venenos, a sua matança, e a Bíblia chama ele de besta. De besta. E quando a gente vai buscar a besta, está falando de um animal feroz, e este animal feroz não terá piedade. Não terá piedade. Essa é a liberdade que ele terá para agir aqui, porque existe um que o detém. E quando esse que o detém sair, ele terá liberdade. João fala nos espíritos de anticristo que já está no mundo. Fala no plural, né? Este plural que João fala são espíritos, são homens que já têm a sua grande tendência de crueldade, são sistemas, porém ele não será um sistema, ele será um homem. Embora muitos acabam entendendo que isso seria um sistema, mas não é. É um homem, o homem do pecado. Não será um sistema que vai estar realizando isso. Será realmente um representante satânico que é tentando imitar a Cristo no início, mas por detrás disso aí ele vai mostrar toda a sua impiedade. Amém? Lembrando aos irmãos que nós não estaremos aqui, porque a igreja do Senhor Jesus não foi reservada para a ira, não foi reservada para a destruição. Nós já estaremos nas bodas do Cordeiro. Amém? Existe um versículo lá no livro de Apocalipse: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te livrarei da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Não está na tentação. Então, entender que a igreja precisar passar pela grande tribulação, nós não conseguimos encontrar apoio. Nós temos aqui alguns versículos registrados que nós vamos ler um pouco mais na frente. Essa grande tribulação, irmãos, ela terá um período de 7 anos. Será um período de 7 anos. Como disse aos irmãos, dividido em 2 partes. A primeira parte, um concerto, uma aliança. E a segunda parte, que a Bíblia chama de 42 semanas, onde haverá o momento dos terrores e assim sucessivamente. Mas vamos para a palavra de Deus, aonde que está registrado esse versículo. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Amém? E ele firmará um concerto com muitos, por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aqui é um ponto
que nós iremos explorar também um pouco, porque é de suma importância, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Mas vamos ver o que Jesus disse a respeito desse assunto. Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22. Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Agora, queridos, vamos aqui abrir um parênteses aqui e entender um pouco a respeito desse sacrifício e oferta de manjares. Os irmãos sabem que Israel, ele desde estabelecido como nação, Deus estabeleceu e fez um propósito, um concerto com Moisés, e levantou, através de Arão, uma linha sacerdotal, através da linhagem levítica, e ali estabeleceu uma aliança através de sacrifício. E esse sacrifício foi realizado no deserto, enfim. E Israel teve um tempo de muita angústia quando foi levado para o exílio babilônico, porque se afastou-se do templo e assim sucessivamente. O plano, irmãos, de fundo nesse assunto é que Israel hoje não oferece sacrifício. Por que ele não oferece sacrifício? Porque ele não tem o templo. O que ele mais quer é o templo, para eles poderem oferecer sacrifício. E hoje eles não têm o templo. Os irmãos sabem que em 1948, Israel foi estabelecido como uma nação, porém, de forma parcial, de forma muito parcial. Em 1967, aquela guerra de 6 dias, Israel avançou muito, ganhando mais territórios. Em 1980, a ONU declarou que Israel teria como Jerusalém a capital. Porém, os irmãos sabem que Israel não tem todo o domínio. Hoje Israel não domina totalmente o seu território. A mesquita de Omar, essa mesquita aonde estava ali construído o templo, essa esplanada de mesquitas ali, Israel, os judeus não têm acesso. Os judaizantes não têm acesso a essas mesquitas. Eles são privados de estar ali. Então eles não têm como entrar, eles não têm o templo e eles não oferecem sacrifício. Então existe essa barreira muito grande. E é tudo que Israel espera é poder oferecer sacrifício no templo e voltar às atividades, embora essas atividades de sacrifícios e manjares não tenham mais nenhum efeito. Amém? Porque para eles o Messias não chegou. Mas eles querem voltar a praticar, oferecer sacrifício. Mas cadê o templo? O templo foi levantado a primeira vez e foi destruído. Foi levantado a segunda vez e foi destruído por General Tito. E nunca mais se levantou. O sucessor de Maomé, que foi Califa Omar, ergueu essas mesquitas. Porém, está sob o controle do mundo muçulmano. Israel não controla essa área, chamada Porta Velha. Agora, como a Bíblia fala que na metade da semana vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso significa dizer, queridos, que o templo vai ser levantado. O templo vai ser levantado.
é tudo o que Israel quer, o templo. É tudo que os judeus do mundo inteiro querem, o templo. E esse templo vai ser levantado e vai voltar o sacrifício. Agora, a resistência hoje é enorme. Entrar nessa mesquita, para um judaizante, é complicado. Agora, o domínio desse anticristo será tão forte que ele vai quebrar estas barreiras e os judeus vão poder entrar lá dentro e oferecer sacrifício. Mas imagine só o poder político que esse homem vai ter. Aquilo que hoje é impossível, ele vai conseguir fazer. E é por isso que a Bíblia diz assim, e firmará um concerto com muitos. E nesse concerto, ele vai fazer com que isso aconteça. É por isso que Israel fará um concerto com ele. Porque ele vai exatamente na frente daquilo que Israel quer. E vai pensar que é o Messias, porque é tudo que eles desejam. Muito bem, pastor Dionísio. Vai pensar que é o Messias, porque nós queremos o templo e nós queremos o sacrifício. E ele vai dar esta abertura para tal. Só que na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício. Ou seja, ele vai impor que Israel faça sacrifício no seu templo, aonde eles não vão querer fazer. E como eles não vão querer fazer, o anticristo vai barrar, vai fazer cessar o sacrifício e vai assumir o controle do templo. E ele assumindo o controle do templo, ele quebra o concerto estabelecido e vai se colocar como Deus no templo. E vai fazer com que as nações, os gentios, vão tomar conta do templo para ali, aí é a parte B do versículo, né? Sobre as asas das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, as abominações virão para o templo, e aí Israel vai ir para frente. A coisa vai ficar estreita. Vai ficar estreita. Mas vamos caminhar um pouco mais, né? Muito bem. Agora, irmãos, antes de nós entrarmos, avançarmos um pouco mais, eu gostaria de trazer aos irmãos também algo que é de suma importância dentro deste assunto, que tem gerado tantas dúvidas, e vamos tentar ajudar os irmãos nesse ponto, né? A Bíblia fala, nós estamos falando sobre a grande tribulação. Amém? Em que ponto na história isto começou, aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar? Né? No livro de Daniel, no capítulo 9, e versículo 25 e 26, nós vamos ler esses versículos. Eu estou levando os irmãos a essas leituras para nós ir fechando e amarrando esse assunto dentro da palavra. Amém? Capítulo 9, versículo 25 e 26, do livro de Daniel. Aonde está registrado que iria acontecer a grande tribulação? Como foi registrado? 70 semanas são determinadas sobre o seu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende.
desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Bom, irmãos, vamos aqui entender que existe 3 partes de semanas. Amém? Vamos entender aí? Nós temos 7 semanas, nós temos 62 semanas, que vão dar 69 semanas. Para 70 semanas, falta quantas? 1. Então, 70 semanas estão divididas em 3 partes. A primeira parte de 7 semanas, ela começa aonde? Ela começa, irmãos, no ano 445, quando o rei Artaxerxes vai assinar uma liberação para a reconstrução da cidade e dos muros de Jerusalém. No ano 445, o rei Artaxerxes vai editar, vai assinar, dizendo: vocês podem reconstruir a cidade e os muros. No ano 396 a.C., isto aconteceu. Aconteceu exatamente quando Neemias, ele vai terminar a construção. Está em Neemias capítulo 6 e versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Então, exatamente aqui se concluiu 49 anos, 7 semanas. Agora, a partir daí, nós temos a segunda etapa. A segunda etapa são de 62 semanas de anos, que corresponde a 434 anos. E esses 434 anos de 62 semanas se concluiu exatamente quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, naquela semana para ser morto. Está registrado no livro de Mateus, capítulo 21, do versículo 1 ao 10. Então, se conclui exatamente aí, da ordem de Artaxerxes, no ano 445, até a entrada triunfal de Jesus, nós temos aí 69 semanas de anos. E nós lemos aqui, no livro de Daniel, eu não sei se os irmãos perceberam, que diz assim: e depois das 62 semanas, porque já se passou já as 7 semanas,
entramos nas 62 semanas de anos, será tirado o Messias. Jesus foi tirado. O Messias foi tirado. Então, para Israel, já se completaram 69 semanas de anos. E as 70 semanas foram determinadas para o povo de Israel. Israel só tem mais uma semana de anos. São os 7 anos. E isso só vai acontecer depois que a igreja sair da terra. A saída da igreja da terra, o relógio de Israel vai começar a contar. Mais 7 anos. Ou uma semana de anos. Então, microfone, pastor. Há um espaço aí, né, entre o encerramento com Israel e o período da igreja que começa, eles estão fora Eles estão fora. do horário. Eles não compreendem esse espaço Não. da medida que o Messias foi tirado até agora. Então, entre as 69 e as 70 semanas, existe uma brecha aberta. E esta brecha aberta é a graça. Nós estamos vivendo esse período que Israel não consegue enxergar. E muitos rabinos, quando lê esse versículo aqui, disse, e o Messias é tirado e não será mais, eles não entendem. Eles não conseguem entender o que significa isso. Eles não compreendem esse espaço chamado graça. Eles querem enxergar, mas não conseguem. Estão com os olhos assim vedados. Aí nasce a igreja. Aí a oliveira é enxertada. E nós estamos aqui nesse espaço, irmãos. É por isso que eu chamo a atenção dos irmãos, que nós estamos nos avizinhando muito próximo da grande tribulação. Nós estamos muito perto. Porque tudo isso já se cumpriu. As 7 semanas, as 62 semanas, o Messias foi tirado, e tudo já nos mostra que Cristo já volta. Só lembrando aos irmãos que o peitoral, as vestes sacerdotais, o candelabro, tudo que será usado no templo, o templo não existe, mas os judeus já mandou confeccionar tudo isso. O desejo deles é usar esses materiais para o sacrifício. Esse ano passado, não sei se o irmão acompanhou, apareceu um rabino dizendo que o Messias ia chegar antes do ano terminar. Hoje é o desequilíbrio deles. Saiu no jornal aí, ó, no fim do ano o Messias chega. Mas não chegou, que ele está por fora. É. O islamismo, irmão, estão dizendo, o mundo islâmico estão dizendo que está próximo para chegar alguém mais forte, mais iluminado do que o Messias. Hinduísmo, budismo, toda essa corrente de ismo aí, estão na expectativa de chegar alguém que vai ser superior de tudo que já chegou. Então, quando o anticristo aparecer, eles vão dizer, é ele. Nós estávamos esperando. O iluminado apareceu. O mundo islâmico está aguardando alguém, dizendo que nunca houve, nunca chegou na terra alguém do que eles estão esperando. Do budismo, hinduísmo, islamismo. E eu digo assim, e os cristãos apóstatas? O que eles estão aguardando? Estão aguardando alguém também, irmão. Por incrível que pareça, eles estão aguardando alguém. Aqueles que estão procurando viver, ter bens nessa terra, pensando somente nesta vida, o anticristo vai apontar um caminho excelente para eles. Por incrível que pareça. Então, esses negócios de pensar somente nesta vida,
Foi por isso que o apóstolo São Paulo disse: se nós pensássemos somente nesta vida, nós éramos os mais miseráveis. Porque o anticristo vai apontar um cenário de enriquecimento, de fortalecimento, do materialismo, e o falso profeta vai levar as pessoas a uma adoração falsa e levar a adorar ao anticristo. Tudo aqui, mas nós vamos caminhar aqui. Gostaria até que o relógio parasse, amém? Muito bem. Então, queridos, vocês entenderam perfeitamente sobre esses pontos que eu passei aos irmãos a respeito dessas semanas, para que a gente consiga se situar exatamente aonde nós estamos, em que período nós estamos, em que momento nós estamos passando aqui nessa terra. Amém? A igreja passará pela grande tribulação? É preciso ressaltar que a igreja não é o prédio onde os crentes se reúnem, mas a comunidade dos salvos em Jesus Cristo. A palavra de Deus afirma que essa comunidade não passará pela grande tribulação. Esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, capítulo 1, versículo 10. João, no Apocalipse, registrou o livramento da igreja de Filadélfia, um exemplo de igreja que seria arrebatada, como guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Esta promessa é para todas as igrejas do Senhor Jesus. Amém? Então fique tranquilo, fique tranquila, que isso que vai cair sobre a terra, você não estará mais aqui. E nós vamos trabalhar um pouco nesse assunto, o que vai cair sobre a terra em termos de tribulação, de dores, que ocorrerá nesse período de 1260 dias ou 42 meses. Eu gostaria só de ressaltar uma coisa, porque ou nós às vezes queremos pegar as coisas figuradamente ou literalmente. E quando nós pegamos tudo figuradamente, é um desastre. E quando nós pegamos tudo literalmente, pode ser um desastre também. Então, quando você faz a afirmação, você não vai estar aqui na grande tribulação, é bom que se faça uma observação pertinente. Você, que está na presença de Deus, você que está com o relógio acertado com Deus, você que está vigiando e que está esperando a volta de Jesus. Não, exatamente. Quando eu digo você, eu estou falando para uma igreja. Amém? Eu não estou me reportando ao mundo. Eu estou falando você como igreja do Senhor Jesus. Agora, que você deve estar preparado, nós trabalhamos aqui as lições passadas a respeito das virgens prudentes, das virgens loucas. E quem não estiver preparado, não vai subir. Amém? E nós não podemos ser juiz de ninguém. Cada um deve se posicionar e se preparar. Quando eu digo você, eu estou falando para a eleita, para a igreja, a igreja do Cordeiro. Mas é sempre bom deixar esse esclarecimento, porque muita gente pode embarcar nesse você como uma e pessoa que está tudo certo. Que está né? tudo certo. Muito bem. Vamos caminhar, irmãos. Já tratamos do segundo período. Muito bem. A igreja passará pela grande tribulação? Não. Então, é exatamente isso que nós estamos dizendo. A igreja passará? Ela não passará.
né? Os salvos não passarão. A igreja não passará. Então, quando nós nos reportamos, você não passará, estou me dizendo a igreja. Amém? Então, não podemos deixar isso gerar conflito, porque a igreja nos dá, a Bíblia nos dá essa sustentação que nós não passaremos a grande tribulação. Por quê, irmãos? Porque os MIDI entendem que nós entraremos na grande tribulação, porém até a metade. Existe os pós, que diz que nós passaremos toda a tribulação, que nós seremos salvos no final da grande tribulação. Mas nós somos o pré. Nós somos os pré-tribulacionistas. Nós não entraremos na grande tribulação, porque antes disso, a igreja do Senhor é tirada e se revelará o iníquo. Ou seja, ele vai se apresentar ao mundo depois que a igreja sair da terra. Amém? Desse ir e de estar, nós devemos observar o seguinte: pela fé, nós já estamos lá. Se depender da graça de Deus e da misericórdia de Deus, nós já estamos lá. Mas, como diz Paulo, aquele que está em pé, veja que não caia. E usando o ditado popular, ninguém pode contar com o ovo antes da galinha botar. Porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, porque foste fiel à minha palavra, eu te guardarei dos dias da tribulação. Então, isso existe não é no relaxo que eu chegarei lá. Não é na desobediência que eu chegarei lá. O meu relógio, e é bom que se faça a ressalva, porque hoje nós estamos começando um horário em que foi atrasado o relógio. E nós temos que estar ligados com o relógio de Deus. Porque se atrasa o relógio, alguém chega atrasado. Se adianta o relógio, alguém chega atrasado. Nós estamos falando aqui de relógio espiritual, mas existe uma ligação com o relógio físico. Porque no mundo, estudante, o trabalhador, o crente, o horário do culto, se atrasar, atrasa, se adiantar também atrasa, de todo jeito atrasa. Porque a pessoa não está ligada com o relógio de Deus. Isso que é a ressalva da parábola das virgens, das 10 virgens. As 5 estavam, embora um tanto com dificuldade, mas elas estavam com as suas lâmpadas com azeite. E elas, quando a porta abriu, ouviu-se a voz, elas estavam ali. As outras saíram para adquirir, quer dizer, foram tomar providências atrasadas. Nós temos que correr atrás, como se diz aí fora, correr atrás do prejuízo é agora. Nós temos que estar correndo atrás das coisas de Deus é agora. Não é ficarmos imersos nas coisas deste mundo, dos prazeres deste mundo, nas coisas que o mundo oferece, para depois querer correr. Não, nós temos que correr agora. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia de salvação, hoje é o tempo oportuno. Então é bom que a igreja fique bem alerta a respeito disso. Ninguém cante com o ovo antes da galinha botar. Ou seja, até aquele dia, nós corremos o risco de ficar de fora se não cuidarmos da nossa tão grande salvação. Não, irmãos, isso aí é claro para todos nós. Eu só estou dizendo aos irmãos que isso aí é claro. Isso aí é mais claro do que se você não estiver preparado, você não vai subir. Agora, o assunto em pauta hoje é tratar o assunto do que vai acontecer na grande tribulação. É isso que eu estou enfatizando aos irmãos, porque se nós formos tratar hoje o assunto como você vai chegar na grande, como você vai ser livre da grande tribulação, nós vamos entrar para um outro estudo. Vão estão entendendo? Então hoje nós vamos tratar o que vai acontecer na grande tribulação, como é esse período. Não podemos misturar essas coisas muito nesse momento, porque senão nós vamos entrar em conflito, nós saímos por outro caminho. Nós tratamos esse assunto sobre
as bodas do Cordeiro, sobre o assunto do arrebatamento, devemos estar preparados. Abordamos isso aí umas 2 horas de estudo, ficamos aqui até 11h30, mais ou menos, tratando desse assunto. E hoje, nós estamos tratando o assunto do que vai acontecer, os pontos, as datas da grande tribulação. E após o arrebatamento. Então, hoje, o arrebatamento já foi. Já subimos para as bodas do Cordeiro. Já estamos lá em cima. Amém? Estamos em festa. E agora aqui na terra está acontecendo o quê? A grande tribulação. Amém? É mais para sintonizarmos no tempo. Lembra que eu disse aqui domingo retrasado? Estamos indo para as bodas. Já chegamos lá. Das bodas, nós saímos do tribunal de Cristo, estamos para as bodas. E estamos viajando no tempo. E agora, nós estamos lá nas bodas e aqui está acontecendo a grande tribulação. Agora que cada um deve estar preparado, se preparando, queridos, isso aí é coisa que se deve fazer todo instante. Todo momento você deve estar preparado. Todo momento você deve estar vigiando. Jesus disse: olhai, vigiai e orai. E outra vez vos digo, vigiai. Amém? Vamos para o segundo tópico. Manifestação da Trindade satânica na grande tribulação. A manifestação do anticristo. O anticristo será aquele que se colocará no lugar de Cristo. Ele é a besta que João viu subindo do mar ou dos povos. O espírito dele já está no mundo. Com certeza será um líder político e fará grandes coisas. O anticristo tem um sinal, um nome, um número. Seu número é 666. Quem não tiver essa marca será morto. E não poderá comprar ou vender qualquer coisa durante o seu reinado. Aqui, irmãos, nós vamos entrar, propriamente dito, num ponto que João ele fala que ele viu uma besta subindo do mar, está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 13, de 1 a 10. Depois ele vai falar sobre uma outra besta que emergiu da terra, que já é o falso profeta, né? Uma surgiu do mar e outra surgiu da terra. O que surgiu do mar, ele vai se levantar com uma força política. E o que surgiu da terra vai se levantar com uma força religiosa. Uma força espiritual, entre aspas. Os irmãos sabem que o mundo é governado, a força política, se você não se deter das forças políticas, você não governa. Você não governa. Por isso que ele levanta primeiro, ele levanta com as forças políticas e ele fará um concerto com muitos. Ou seja, ele vai vir muito forte, irmão. Ele vai vir muito forte. Vamos pensar em alguém que nunca apareceu aqui nesta terra de uma forma de força política. Jesus disse: eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Mas virá outro em meu nome e vocês irão recebê-lo. Quando nós falamos desta besta, irmãos, são duas bestas, né? A primeira besta que subiu do mar e a outra que subiu da terra. Nós estamos falando de alguém que
vai surgir aqui, nesse cenário mundial, como nunca surgiu. Nunca apareceu algo igual. Olha que já apareceu homens aqui, Hitler, Mussolini, filósofos, exatamente, são homens que apareceram no cenário mundial, de uma força política. Vamos falar de Alexandre o Grande. Em 10 anos, ele conquistou um território como ninguém havia conquistado. Ele morreu com 33 anos de idade, e a Bíblia o chama de leopardo, devido à sua velocidade. Não sabe que a chita, o leopardo, é o animal mais veloz do planeta. O Alexandre o Grande foi chamado profeticamente como leopardo, da sua velocidade e da sua ferocidade. Então, Alexandre o Grande, o Magno, ele teve um reinado de 33 anos. Se ele vivesse mais 10 anos, eu acho que ele dominaria o mundo inteiro. Que ele viveu 10 anos. 10 anos apenas. Muito rápido. E a Bíblia diz que ele ia ser ceifado rapidamente, de forma súbita. Tudo que Daniel profetizou aconteceu. Agora, uma febrezinha, ele foi embora. Porque naquela época, quem estivesse num estado febril, não é que nem hoje você comprou um analgésico, você é curado, né? Naquela época, uma febre já era determinante para alguém morrer. Agora, esse líder, irmãos, será levantado dentre as nações, e ele terá apoio de governantes do mundo praticamente quase que inteiro. Ele fará um concerto com muitos. A Bíblia não fala que ele fará um concerto com todos, mas com muitos. Será um líder mundial, e ele vai ser apresentado como um Deus. Ele vai ter assim atitudes assim na terra, entre as nações, como que se fosse um Deus. Ou seja, ele vai estar acima dos homens. Conciliar a força de Barack Obama, pudéssemos conciliar a força de Angela Merkel e de Vladimir Putin, só esses 3 governantes mundiais, só esses 3, que são as 3 maiores expressões do poder político, se pudéssemos concentrar numa só pessoa, já pensou que poder de fogo teria esse homem? Fazer as armações políticas, conciliar. Por exemplo, a Inglaterra, agora o Cameron está fazendo lá um plebiscito, um tipo de um plebiscito para a nação toda, para saber se a Inglaterra permanece ou não no mercado comum europeu. Eles estão querendo pular fora. E o que está acontecendo? O mercado comum europeu vai fazer concessões, vai melhorar as condições por certo para favorecer a Inglaterra em alguma coisa que ela está querendo pular fora. Agora, já pensou? Esse homem, esse 666, ele com o poder só desses 3, vamos pensar dos 4 então, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia e Alemanha, que são as maiores expressões do mundo. Se pudesse concentrar todo esse poder numa pessoa só, que poder teria esse homem? De persuasão e de domínio. Mas mesmo que juntássemos todos os poderosos da terra, não daria o que tivesse esse homem. Pode pegar Hitler, Mussolini, qualquer homem que apareceu por aqui, juntar todos eles e dizer: eu tenho a força de Barack Obama, eu tenho a estratégia de seja lá quem for, Hitler, Mussolini, Platão, filósofo, todos os homens mais entendidos, se juntar tudo, não vai se comparar com este homem. Será terrível, será um homem muito forte. Daniel fala no capítulo 11, versículo 36, nós não vamos ler, mas quem que depois
quiser usar esse vídeo e pegar esses versículos, Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, fala desse homem. Será um poderoso líder mundial e vai se apresentar-se como um Deus. Apocalipse, capítulo 13 e versículo 5, aí nós temos uma informação que ele será um homem muito famoso, muita fama. Ele será visto numa escala jamais vista ou imaginada. Ele será pior que Nero. Ele será pior que Stalin. Ele será pior que Hitler. Ele será pior que Mussolini. E ele não se submeterá a nenhum homem. Não terá um homem na terra que ele vai responder. Nem nenhuma organização mundial. Seja ele a ONU, seja ele o que for. Ele terá um poder absoluto e os poderes que irá agregarão esse homem será poderes satânicos. Ele terá também uma liberdade para entrar e para sair, no sentido de que a igreja não estará mais na terra, para ele mostrar toda a sua ferocidade. Lado político. As suas mãos irão manusear de forças invisíveis. Será um mago. Não sabe quando alguém vê um mago, quando alguém vê algumas forças assim espirituais, as pessoas já ficam dizendo o que é isso. Ele também terá, irmãos, uma ampla liberdade e também terá uma facilidade de liderar com as finanças mundial. Ele será um gênio naquilo que muitas nações querem, um gênio de capacidade militar. Os homens se sentirão orgulhosos em se submeter a ele. Imagine uma pessoa que se sobrepõe entre toda a raça humana, entre as pessoas que irão se ajuntar a ele, em ver a forma que ele fala. Daniel fala que ele vai falar coisas grandiosas, que vai chamar a atenção do mundo, ao ponto das religiões, das forças políticas se unirem a ele. Vocês imaginem só que capacidade que esse homem vai ter. Em pouco tempo, ele vai amarrar essas alianças. Vamos ler o que Daniel fala sobre ele. Daniel, capítulo 7, versículo 20. Daniel, capítulo 7, versículo 20, diz assim: E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo, que tinha olhos, e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que das suas companheiras. Isso aqui é ele, irmão. Isso aqui é ele. Quando fala que tinha olhos, isso aqui tira completamente a visão de um sistema. Que tinha olhos. É um homem. É um homem. E tinha boca. E falava grandiosamente, cuja aparência era mais firme. Ou seja, quando se olhar para esta pessoa, ele vai estar em destaque. Vai ter uma supremacia entre a raça humana.
ao ponto de todas as religiões, seja ela islâmica, budista, islamita, tudo vai se convergir a ele. Ele é o Messias. Irmãos, imagine só. Vamos pensar, vamos começar a imaginar algo assim. Um líder político que detém uma visão ampla do cenário mundial e que fala aquilo que as pessoas querem ouvir, no sentido de trazer aos homens soluções financeiras, políticas, religiosas. A religiosa, nós vamos entrar aqui, gostaria de entrar na religiosa, porque a religiosa vai falar, sabe do que, irmãos? É impressionante o que a Bíblia fala, né? Vamos para a Bíblia. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Se você puder, registre esses versículos. Capítulo 13 e versículo 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Olha aí, queridos, nós temos aqui 2 animais. Um dragão, e o outro é um cordeiro. A Bíblia não fala que essa besta era um cordeiro semelhante. Isso significa dizer o quê? Vamos abrir um pouco esse versículo. Isso quer dizer o seguinte, irmãos. O falso profeta, que vai aparecer depois dessas alianças, ele vai ter uma aparência de cordeiro. Ele terá uma aparência de um homem muito manso. Não sabe que o cordeiro, se olha para um cordeirinho, ele não oferece nenhuma resistência, ele é manso. O falso profeta, ele terá uma aparência mundial de um homem santo, de um cordeiro. Muitos dizem. Como de um cordeiro, ele vai ter uma aparência, sabe do quê? De pureza. Ele terá uma aparência de santidade. E terá uma aparência de muita religiosidade. Ele vai atrair os religiosos de todo o planeta em volta de si. Então, João viu ele com uma aparência de cordeiro. Mas dentro dele, era o quê? Falava como um dragão. Isso é ele, irmãos. Ele vai ter uma religiosidade muito alta, uma devoção, uma espiritualidade elevada, uma santidade. Tudo de aparência. Mas, queridos, essa besta vai fazer um mal tão grande, porque ele vai ter uma capacidade de unir as religiões em cima dele, o secretismo religioso. Ele vai ter uma capacidade de unir, irmãos, aquilo que hoje não é impossível em unir. E unir o Estado Islâmico, o judaísmo, o budismo, os cristãos que estão aí apóstatas, unir tudo em volta de si. E quando ele conseguir esta união, irmãos, ele vai fazer com que estes povos façam o quê? Adorem quem? O anticristo como Deus. E aqueles que não adorarem, aí ele se levantará, porque o arroxo político já foi feito. Agora ele vai laçar na religião. E como ele vai fazer isto? Ele vai fazer isso através de milagres falsos.
falsos milagres. É por isso, irmãos, eu não sei, eu sempre fiquei com o pé atrás, com esse negócio de ficar correndo atrás de milagres. É um caminho muito perigoso. É um caminho muito pantanoso. A igreja do Senhor Jesus tem que ficar muito atento a essas coisas, porque Ele fará milagres, e fará até cair fogo do céu. Nosso querido companheiro. Pastor, né, em relação a esse negócio de milagres, a palavra afirma que você tem que antes ver se a pessoa que... os frutos do Espírito Santo na pessoa. Se os frutos estiverem, aí você pode acreditar. Perfeitamente. Pelos frutos conhecereis as árvores. Então, quando esse falso profeta estiver falando aqui na terra, irmãos, sabe quem que vai estar falando na boca dele? O próprio diabo. Pode dizer, pastor? São dois poderes. O primeiro é político e o segundo é religioso. Religioso. E mesmo pede igualdade em sentido. Poder total, poder total. Exatamente. Um com poder total político e o outro com ampla liberdade religiosa para convergir a raça humana a adorar o anticristo. Por quê, queridos? O falso profeta terá também um papel de levantar palavras de blasfêmias contra Deus, contra o Altíssimo. Ele vai falar abertamente, declaradamente. Ele vai tentar levar a raça humana a se levantar-se contra Deus. Então, como ele vai levar as pessoas politicamente, estrategicamente, para uma vida mais segura? E não sei se vai dar tempo de nós entrarmos nos cavalos, mas nós temos aí 4 cavalos. Não podemos confundir o cavalo branco com o cavalo do Apocalipse capítulo 19, que fala o cavaleiro, onde é escrito fiel, verdadeiro na sua coxa, com o cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse. O cavalo branco, simbolizando paz, esse aí é ele. É ele. Parece. Porque não significa dizer que é branco, que é cavalo de Deus. Porque o segundo já não é cavalo mais branco. Ali já começa a mudar as cores. Cavalo amarelo, cavalo vermelho, cavalo preto. Entendeu? Vamos caminhar um pouco mais, né? Não sei onde que eu parei. Nossa, tanta coisa. Tanta coisa, né? Me ajuda aí, irmãos. Não, eu digo na lição. Manifestação da Trindade Satânica, foi aí que eu parei, não foi? A manifestação do anticristo. O anticristo será aquele que se colocará no lugar de Cristo. Ele é a besta que João viu subindo do mar ou dos povos. O espírito dele já está no mundo, com certeza será um líder político e fará grandes coisas. O anticristo tem um sinal, um nome, um número. Seu número é 666. Quem não tiver esta marca será morto. E não poderá comprar ou vender qualquer coisa durante o seu reinado. Isso aí nós já acabamos de ler, né? Um governo único. A tentativa de um governo único pode ser vista na criação da Comunidade Europeia, que conta hoje com cerca de 28 Estados-membros, os 10 chifres da besta, do Apocalipse, indicam que haverá um conglomerado de nações que aceitarão a liderança do anticristo. Será a ponta pequena que Daniel viu, que dominará os povos com muita eloquência, Daniel 7:8, e fará guerra com os santos.
falso profeta. Ele, juntamente com o diabo e o anticristo, vão formar um chamado trindade satânica, que dominará o mundo após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. O governo do anticristo prevalecerá por 3 anos e meio, pois virá a vitória final de Cristo sobre todos os reinos, poderes humanos e malignos. Então, queridos, dentro desta visão que nós estamos vendo aqui nesta manhã, fica muito claro para assim, nas nossas mentes, no nosso coração, que será um governo realmente muito forte, no sentido de alianças e lideranças políticas e religiosas. Ele terá poderes, haverá ele concessão, irá falar de uma forma que vai convencer as pessoas que ele realmente é o Messias para os judeus. Os judeus estarão fazendo sacrifício no templo, tudo estará correndo muito bem, tudo estará tendo paz, haverá, assim, um crescimento, as intrigas entre as nações vão se amenizar, é ele, é o Messias, tudo correndo muito bem, de repente, tudo cessa. Tudo cessa. As coisas começarão a mudar. E aí, aquilo que nós acabamos de ler. Quem não tiver o nome, não compra. Quem não tiver o número, não compra. Quem não adorar é morto. Quem não aceitar o meu domínio, o meu reino, as minhas políticas, não compra, não vende, não faz nada. Eu pergunto algo a você. Você fez compra essa semana? Você fez compra ontem? Você imaginou você ir no supermercado e dizer assim, não, põe a mão aqui. Plup. Fez a leitura? Você imaginou você viver num lugar que você não compra e você não vende? E se você não fizer, você está pego? Você imaginou você entrar dentro de um supermercado e dizer, não aceito o número da besta, alguém te segurar ali? Isso, por que você não quer aceitar? Cadê o seu número? E ali você já é arrastado. E aí você vai ter que se posicionar. Por que você não quer aceitar? Por que você não tem um número? Você está contra o governo? Quem viveu aqui na época do regime militar? Da ditadura? Eu era criança, mas eu via que as pessoas diziam, não fala. Pode ter a gente aí. Lembra dessa época? Era moço? Não podia dizer certas coisas na rua. Não podia se escrever qualquer coisa. Os jornais não podiam escrever qualquer coisa, as revistas, porque era pego. E levava e de repente não voltava mais. Agora eu vou lhe dizer, no reinado dele, as forças políticas já estão amarradas. O falso profeta já fez todas as ligações. E agora é hora de agir. Vamos caçar aqueles que são contra nós. E quando encontrar, está pego. Pastor, Sim, querido. o uso da digital hoje já é comum. A gente, por exemplo, o Banco Itaú, ele identifica a sua conta, o seu saldo, inclusive, pelo uso da digital. E tem alguns lugares que você já acessa passando por uma catraca usando a digital. E nós sabemos que tem aí um estudo para nos próximos 3 anos, a gente tem um documento único que será lido pela digital. O senhor acha que isso já é um estudo avançando para a besta? Perfeitamente.
Essa pergunta é muito, muito boa. Tudo isto, queridos, tudo isto, o avanço tecnológico, o avanço da ciência, no rumo da informática, a ciência ela avança em todas as áreas. Vamos entender. Na área política, biomédica, enfim, em todas as áreas ela avança. Agora, na área da informática, parece que ela, assim, tem uma desenvoltura muito maior. Pastor, mas eu percebo que nós, os crentes, estamos sendo inseridos nesse processo sem perceber. Por exemplo, quem tem conta no Itaú, que é o caso, já tem o tal da digital lá. Eu, por exemplo, não registrei a minha. Eu optei em não registrar. Não, Não é? assim, vamos entender, para não causar, assim, no nosso meio, assim, uma sensação de medo, uma frustração antecipada, sem que isso, assim, no momento, não estamos vivendo esse período. Por exemplo, quando se colocou a tarja, que você fazia a leitura ótica assim, dos documentos, comprar arroz, feijão, então aparecia aqueles códigos de barra. Ali já foi um começo. Aquele código de barra, você tem uma leitura do produto, o valor e assim sucessivamente. Isso agora ampliou-se mais. Existe um quadradinho, que agora eu esqueci o nome, que você consegue ler ali, ter uma rastreabilidade do produto, no sentido de quando ele foi produzido, enfim, os dados, bem amplificado aquele produto. Não somente o preço, mas toda a rastreabilidade daquele produto está naquela tarja, acima do código de barra. Ele já é mais aprimorado. Agora, já não sei se já está em prática, um caminhão carregado de produtos, ele passa por um sistema, e o sistema vai dizer o que tem naquele caminhão, a quantidade de produto. Então não precisa mais as pessoas tirar um produto lá daquele caminhão e contar quantas peças tem. E quando o caminhão passa por aquele sistema óptico, já vai para o sistema de computador o que tem naquele caminhão, a quantidade de produto. Já está em estudo, não sei, já está em algum lugar já está implementado, que a dona de casa, ao fazer compra no supermercado, ela não vai precisar colocar mais o produto em cima do caixa. Ela passa com o carrinho e já vai sair lá a quantidade de produto e o preço que tem que pagar. Então, vamos caminhar. Isto vai avançando. Agora, a pergunta que o irmão nos faz é o seguinte: e esses códigos no meu banco, a minha digital, que foi colocada ali, e assim sucessivamente. Queridos, isso aí, vamos chamar de princípio. É um princípio, está se caminhando para lá. Agora, o que nós estamos tratando aqui hoje, no sentido assim, que vai acontecer, para tranquilizar todos vocês, é que esse número, 666, ainda, ele não foi aberto. Ele não foi aberto ainda. Esse número é o número da besta. E esse número que o irmão registrou é o seu CPF, é o seu RG, é os seus dados, é uma condição. Mas neste dia, quando o falso profeta fechar, o anticristo fechar todos os acordos e dizer, agora, quem não tiver o meu número, não compra, não vende. Mas você vai ter que aceitar. Você vai ter que aceitar o seu reino político e o seu reino religioso. Aí sim. Aí está valendo. Pelo contrário, é um documento. Para que a gente perceba
que a vinda de Jesus está próxima, não é? É. É sinais para os crentes não passarão por isso. Não Os que passarão. vão ser arrebatados antes desse número chegar. É. Agora, essa capacidade que está aparecendo hoje, é como o irmão acabou de dizer, são as facilidades que o anticristo terá para governar. É. Agora, tudo que acontecer agora com a igreja aqui é um aviso. É um sinal de que brevemente ele virá. Exatamente. Você que tem uma casa alugada, como é que você paga essa casa? Você que comprou essa casa pelo Sistema Nacional de Habitação, como é que você paga essa casa? Você tem que pagar, você tem que comprar e vender. Então, vai estreitar a coisa. Irmãos, quando a Bíblia fala que João viu, vindo, lá na grande tribulação, milhares de milhares, sabe o que está querendo dizer? Porque aqui vai morrer muita gente, irmão. Salva. Vai morrer muita gente salva. Porque quando o anticristo se acender e a besta se acender nessa terra, irmão, muitos, milhares, vão se posicionar dizendo, eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Agora eu vou. Eu não vou colocar na minha mão esse número, nem na minha testa. Sabe o que Deus está querendo dizer? Sabe o que Deus está querendo dizer? Eu afrouxo a corda, mas eu não solto. O mundo vai se posicionar, milhares de pessoas vão se posicionar, dizendo, eu prefiro o sangue de Jesus. Eu prefiro Ele. Eu vou me valer por Ele. Eu vou ser salvo por Ele. E eu não vou aceitar esse reinado. Sim. Eu acho que esse assunto, pastor Marcos, é muito palpitante, mas inclusive eu tenho observado que alguns crentes, quando fala sobre essa grande tribulação, ele fica trazendo como se ele estivesse participando daquilo. Por exemplo, hoje o senhor está colocando a grande tribulação, e até o senhor mencionou que nós não estaremos aqui. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Né? Lá atrás o senhor leu que ela fala assim, se o senhor não abreviasse aqueles dias, muita carne não se salvaria. Né? Sim. E está mencionando exatamente isso aí que o senhor está acabando de colocar, que vai haver muita salvação naqueles dias da grande tribulação na terra. Que enquanto a primeira leva de que foram no arrebatamento, que muitos que aqui ficaram deveriam também estar nesse arrebatamento, não estão, mas têm ciência do que vai ocorrer na terra, muitos vão morrer, vão se entregar. Né? É visto isso. Mas muitos vão rejeitar e não vão querer estar com Deus. Né? Por isso que lá no Apocalipse fala assim, mais bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Né? Perfeito. Porque vai ser dias tenebrosos. Então, todos aqueles que estão em Jesus hoje, que estão, como o irmão falou lá atrás, que estão ligados, estão em Jesus, estão em plena comunhão com Deus, ele vai estar fora desse contexto da grande tribulação. Né? Agora, aqueles que aqui ficarem, que já conhecem a palavra, diz, puxa vida, eu fiquei o que na verdade a Bíblia falava e eu agora estou vendo que vai acontecer. Então eu não vou querer. Mas muitos vão se amofinar. Muitos vão se entregar. Muitos serão atraídos Obrigado, pastor. pela força política e enriquecimento. Muitos serão atraídos. Mas, irmãos, eu gostaria de falar algumas coisas. Nosso horário já estourou. Mas eu gostaria de falar a respeito dos livros, dos selos e das suas aberturas. Uma coisinha. É melhor fazer a lição de casa, agora, passar na primeira época, não deixar para a segunda época, não. Porque o tempo de estudar para a segunda época, se é que tem tempo de estudo, se é que tem a oportunidade, para quem perdeu a primeira oportunidade, é muito perigoso.
Muito perigoso. Eu fico assim, às vezes, a Bíblia nos fala que milhares serão salvos. Agora, irmãos, né? Vai ser salvo, milhares. Mas, irmãos, está na mão do diabo nesses meses, nesses anos aí, não vai ser nada simples, não. Isso é terrível. Vamos para o terceiro tópico e conclusão, irmãos. O livro selado e a sua abertura. João viu um livro, escrito por dentro e por fora, com 7 selos. Ninguém podia abri-lo, tal livro. Jesus é o único digno de abri-lo e desatar os seus 7 selos. João contemplou o livro onde estão registrados os juízos de Deus que virão sobre a humanidade. Com a abertura do primeiro selo, se dará os primeiros dos 3 julgamentos. Quando o primeiro selo é aberto, surge um cavalo branco com um cavaleiro. Os cavalos representam os julgamentos de Deus contra o pecado dos homens. A Bíblia não afirma que o cavaleiro montado no cavalo branco é Jesus Cristo, mas o anticristo, que virá para seduzir as nações. E olhei esse com um cavalo branco, e o que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então esse cavalo branco, irmãos, que é o primeiro selo, ele sai. Quando fala aqui que ele sai para vencer, não está dizendo que é Jesus Cristo, nesse cavaleiro. Isto fala que ele terá um domínio, um reinado de 3 anos e meio, e ele vai vencer. Ele vai ser vitorioso. Ele vai emplacar. Ele vai se engrandecer na terra. Ele vai pegar os cristãos e os cristãos que aqui ficaram, ele vai matar. Ele vai destruir essas pessoas. Então ele sai vitorioso para vencer. Segundo selo. Ao abrir o segundo selo, João vê que o outro cavalo saiu, e desta vez ele é vermelho. Este cavalo vermelho representa a guerra, sangue, que será derramado na terra. Haverá uma terrível guerra mundial. O inimigo atacará Jerusalém, profanará o templo. Os judeus serão aconselhados a fugir para as montanhas. Aí nós estamos já no cavalo, no segundo selo, cavalo vermelho, né? Esse segundo selo, esse cavaleiro, ele precisamente a paz na terra que existia, agora ele arranca a espada, ele arranca o arco e agora vai para a guerra, né? Isso mostra a sua força, a sua autoridade, o seu domínio. Será de uma grande proporção. Haverá uma guerra muito travada, muito forte na terra. Se fala-se que esse cavalo vermelho se travará assim, uma magnitude, como que se dizendo assim, a Terceira Guerra Mundial. Porque nós já vivemos a Primeira e a Segunda Guerra, o cavalo vermelho é sangue, e podemos dizer a Terceira Guerra Mundial. Vamos para o terceiro selo. Como resultado da guerra, haverá uma terrível fome, figurada pelo cavalo preto. E quem não tiver o sinal da besta não poderá comprar nem vender. Haverá uma escassez como nunca. Queridos, nós temos aqui um período de falta de produtos, uma fome como nunca houve. Você vai comprar e não tem nada para se vender. Você está com fome, você tem dinheiro e você não consegue nada para comprar. Mas imagine só você chegar no supermercado, tudo vazio, não existe produto. Depois do grande derramamento de sangue, agora chega o momento em que a fome começa agora a tomar conta
do planeta. Não é uma fome localizada em um país, em um lugar. Isto é de forma generalizada. Quarto e quinto selo. Na abertura do quarto selo aparece um cavalo amarelo simbolizando a morte, que acontecerá em decorrência dos flagelos anteriores. No quinto selo, João deixa de ver animais e tem uma visão dos mártires que foram mortos na grande tribulação por sua fé em Cristo, por seu testemunho e amor à palavra de Deus. Estes são salvos em meio à grande tribulação. Eles chamam por vingança contra os que habitam sobre a terra. Nós temos aqui o quarto, o quinto selo, o cavalo amarelo, que tinha por nome morte e inferno. Em seguida, lhe foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Aqui, irmãos, esse versículo nos fala que foi-lhe dado poder para matar a quarta parte dos habitantes da terra. Irmãos, imagine só esse período desse cavalo, desse selo, cavalo amarelo, quando a quarta parte da população da terra é dizimada. Nós estamos falando numa população hoje de 7 bilhões, mas vamos entender, no arrebatamento vai sair alguns bilhões, mas nesse período aqui haverá uma mortandade sem igual, porque fala num número muito expressivo, a quarta parte da população da terra será dizimada por essa peste. Morte. Sexto selo e sétimo, vê-se um grande tremor na terra, eclipse total no sol, a lua fica vermelha, estrelas, caem meteoros, o espaço sideral se muda, os montes e as ilhas são arrasados, os governantes da terra, os poderosos e os povos se escondem, clamando que os montes caiam sobre eles por causa da ira do Cordeiro. Não sabe quantos morrerão nesse evento. Quando o sétimo selo for aberto, o mundo já estará na segunda metade da grande tribulação, e os 7 anjos tocarão 7 trombetas, e são mais 7 acontecimentos terríveis que cairão sobre a terra, tipificados nas 7 trombetas. Estou dizendo aos irmãos, um período muito curto. Nós falamos aqui de 7 selos. Agora, tem 7 trombetas. Queridos, eu fico pensando, quando você escapa do 7 selo, vai iniciar-se agora as 7 trombetas. 7 anjos tocam 7 trombetas, e vários acontecimentos catastróficos têm início. A vegetação é queimada, os mares são atingidos pelas mortandades dos peixes, os rios, as fontes de águas são prejudicados, o espaço sideral é abalado, demônios e anjos terríveis são soltos, atormentam os moradores da terra, a terça parte dos homens morrem pela catástrofe enviada por Deus como juízo sobre o mundo pecaminoso que blasfema contra o Criador. As 7 taças da ira de Deus representam as últimas pragas e os últimos juízos de Deus sobre a humanidade ímpia. 7 anjos são encarregados de derramar esses juízos terríveis sobre os homens que rejeitam a Cristo. No capítulo 16 do Apocalipse, são descritos os eventos das 7 taças. Eu trouxe aqui aos irmãos, a respeito dessas taças, é impressionante, o tempo não dá, mas nós temos aqui as informações a respeito dessas taças que vão se derramar com essas trombetas. São coisas terríveis que irão acontecer aqui nesta terra, né? Para aqueles que querem registrar as taças, eu tenho aqui aos irmãos, Apocalipse 16 e 2, nós temos aí a primeira taça.
essa primeira taça nos diz assim, 16:2. E foi primeiro o anjo, derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga de úlcera dolorida e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então nós temos aqui essa primeira taça da ira de Deus, lembrando aos irmãos que já aconteceu os selos, e agora nós estamos nas taças. Essa primeira taça, os homens terão, os homens que eu estou dizendo, são aqueles que têm o seu selo, o seu número na besta, eles vão ter úlceras doloridas e malignas nos homens, e, irmãos, imagine só, úlcera já não é nada fácil, agora dolorida e maligna, aí já começa a complicar um pouco mais. A segunda taça, irmãos, está em Apocalipse 16:3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que tornou-se em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. A primeira, sim, querida? Esses acontecimentos irão acontecer, que é o juízo de Deus, porque aqueles que foram salvos pela grande tribulação, que são aqueles que foram vestidos de vestes brancas, já não estão mais nesse juízo de Deus, certo? Porque aí eles já foram salvos também, porque eles não aceitaram a marca da besta. Aqueles que aceitaram a marca da besta, aí sim que vai entrar no juízo de Deus, não é isso mesmo? Exatamente. Exatamente. A segunda, irmãos, irá morrer toda a vida marinha. Toda a vida marinha vai morrer com a segunda taça. A terceira taça, os rios e outras fontes das águas também se transformaram em sangue. Apocalipse 16, versículo 4-7. Eu não vou ler, porque o tempo não vai dar. A quarta taça, mas vou deixar o versículo para os irmãos. Apocalipse 16, 4-7, a terceira taça. A quarta taça, Apocalipse 16, 8-9. O sol passa a queimar os seres humanos. Hoje o sol, ele tem, a distância que ele está na Terra, 150 milhões de quilômetros, ele tem uma influência sobre a Terra, de aquecer a Terra, dar aqui uma temperatura e assim sucessivamente. Só que quando o anjo derramar a quarta taça, o sol terá um efeito sobre a raça humana que aqui estiver. Lembrando aos irmãos que aqueles que estiverem vivendo esse clima, apoiando todo esse governo, ele terá uma força de queimar o ser humano. O sol vai queimar. Eu não sei por que quando eu paro o meu carro, essa semana eu parei o meu carro debaixo de uma árvore, o semáforo estava um pouquinho da frente, meu filho perguntou, mas por que o senhor parou aqui? Ele disse, porque o sol está muito quente, quero ficar um pouquinho na sombra. Queridos, o sol vai queimar as pessoas. Vou ler esse versículo. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Ele foi permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre esta praga, e não se arrependeram para dar a ele glória. Quinta taça. Haverá trevas sobre o reino do anticristo. Apocalipse 16 e 10. E versículo 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam a língua de dor, por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, e blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Sétima taça. O rio Eufrates seca.
E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Aqui já é uma taça que vai cair sobre o rio Eufrates, e ele vai secar. Mas por que ele vai secar? Porque abrirá-se o caminho para os reis do Oriente. O que significa isso? Significa dizer que este rio vai secar, e através deste rio, os reis do Oriente, ou seja, as forças militares que irão atacar Israel, irá por este rio. Esse rio estará seco, e aonde se dar-se-á a batalha do Merisdo, ou a batalha do Armagedon. Então, eles virão por esse canal do rio Eufrates. Agora, irmãos, a sétima taça está registrada em Apocalipse 16, 17 a 21. Essa taça, irmãos, é a taça aonde vai acontecer o maior terremoto de todos os tempos. Esta taça vai acontecer o maior terremoto de todos os tempos. Vamos para a palavra do Senhor. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, e trovões, relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Toda a ilha fugiu. Meu Deus, irmão. Toda a ilha fugiu. E os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedra, de peso de 1 talento. Sabe quanto pesa 1 talento? 34 quilos. Irmãos, uma pedra de 34 quilos despencando lá de cima. E continua blasfemando. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Aqui, irmãos, vai acontecer um evento, vai acontecer algo tão forte que esse efeito está, como diz, está feito. Vai acontecer algo tremendo. Vocês estão lembrados daquela pedra lançada sem mão, lá do livro de Daniel, que bateu no pé da estátua, e a estátua explodiu, desapareceu, e aquela pedra encheu, e aquela pedra cresceu. Ele viu aquela pedra dominar. Esta pedra, irmãos, esse terremoto, tudo isso que aconteceu nesse dia, sabe o que vai acontecer? É exatamente aí, que nesse terremoto, nesta saraiva de pedras, nesse abalo sísmico, a terra será mudada geograficamente. Os vales, os montes desaparecerão, as ilhas desaparecerão. Esse terremoto vai trincar as cidades. Ou seja, aquele templo que foi erigido para sacrifícios, que não tem validade, temporariamente, isso vai despedaçar. Jesus está chegando. Aleluia. A grande Babilônia vai cair. Os reinos deste mundo vão cair tudo.
O abalo sísmico será tão forte que não haverá estrutura que vai ficar de pé. Tudo vai vir ao chão. O que escapar do abalo sísmico não escapa lá de cima. A igreja estará descendo vitoriosa para a terra. Jesus vem para salvar os remanescentes judeus que estarão vivos. Ele pisa no Monte das Oliveiras. Vai destruir o iníquo. A Bíblia diz que a besta e o falso profeta que estará aqui enganando as nações será lançado no lago de fogo vivos. E Satanás será amarrado por 1000 anos. Tudo isso vai ser sacudido e abalado. E Jesus vai introduzir aquela pedra que Daniel viu, batendo no pé da estátua. Significa dizer que todos os reinos deste mundo agora passam a ser de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você consegue aplaudir ao Senhor, irmãos? A coisa se acaba aqui. A coisa se termina aí no exato momento. Quando todos os reinos deste mundo agora são despedaçados. Anticristo e besta é lançado no inferno vivos. O diabo preso por 1000 anos. E Jesus vem glorioso para estabelecer o seu reino aqui nesta terra. Tudo isto, irmãos, vai acontecer. Essas forças que estão aí dominando o mundo, esses impérios, esses homens que batem no peito e dizem: aqui eu mando. Todas estas forças vão ser destruídas. Tudo serão anulados. Esses poderes não vão conseguir subsistir a essas 7 trombetas e essas 7 taças. Não vão conseguir subsistir. Serão abalados, serão destruídos. Jesus vai reinar. E haverá paz nessa terra durante 1000 anos. E Jerusalém será a capital do mundo. Que Deus abençoe os irmãos. Que o Senhor Deus nos guarde. Que sejamos protegidos. Que sejamos guardados em nome do Senhor. Vai ficar só, né? Vai uma planície, né? Vai. Ele vai se quebrar ao meio. Vai se romper. Os montes irão desaparecer. Olha, irmãos, eu confesso a vocês que fiquei mais animado a viver agora. Estou mais animado. Estou mais pronto a servir o Senhor Jesus agora. Trabalhar fortemente agora. Porque o que vem por aí não é nada fácil. Não é nada simples. Serão os dias muito trabalhosos, muito difíceis. O cristão precisa viver em santidade, para que não venha fazer parte da grande tribulação, que jamais venhamos nos esquecer das recomendações bíblicas. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?